Te confesso a Deus os pecados meus, são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição, peço teu perdão, venho a ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração, busco alívio ao coração. Amados, como é maravilhoso nós podermos colocar diante de Deus arrependidos e pedir o perdão, confiantes de que em Cristo o recebemos. Hoje, amados, iniciamos uma série de reflexões sobre o tema Cristo Liberta. E que ao refletirmos neste tema, então o próprio Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, possa nos acompanhar. Amados, Jesus, quando do seu ministério, de modo especial, busca libertar o povo de Deus do jugo religioso farisaico imposto pelas autoridades do templo em Jerusalém. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Estas palavras de Jesus nos trazem uma mensagem muito importante, e para entendê-la melhor é preciso ter presente que Jesus está falando do seu ensinamento que proclama libertação do jugo do pecado. A lei no Antigo Testamento pelos fariseus, essa lei era entendida como um jugo, como uma carga. Os escribas ou doutores da lei haviam transformado a lei de Deus em verdadeiro peso para o povo simples. Ao invés de conduzir o povo a Deus, isto servia simplesmente para fazer com que os que reconheciam a sua condição de pecadores se descobrissem excluídos e isolados de Deus. Todavia, o ensinamento de Deus revelado através de Cristo vem de alguém que é manso e humilde, que acolhe o pecador e abraça o pecador, que convida para, pelo Evangelho e então
quem o recebe, pela ação do Espírito Santo, ser levado à conversão e fé verdadeira. É um ensinamento que dá descanso, que traz alegria, que resgata a dignidade humana. Não elimina o fardo, mas o torna leve, pedindo empenho e compromisso. Mas um compromisso gostoso de assumir um fardo que dá sentido à vida, que a fundamenta em Cristo e por isso se torna leve. As palavras de Jesus servem para a nossa própria reflexão como família de Deus, igreja, comunidade, congregação cristã, sobre a nossa disposição de ver o ensinamento de Cristo não como um peso, mas com alegria e ter encontrado aquilo que dá sentido à vida. O ensinamento de Cristo pregado na igreja nos conduz e liberta, nos revela o verdadeiro sentido da vida. Por sermos ainda igreja militante e imperfeita, composta por nós pecadores, muitas vezes como organização humana e local, está-se sujeito ou tentado a querer resolver questões internas de relacionamento com a criação de normas duras e assim frear a natureza pecadora das pessoas. E onde isso acontece, está se repetindo o erro da doutrina dos fariseus, o erro dos escribas e dos doutores da lei no tempo de Jesus. Quando isto acontece, perde-se o foco e a razão da existência da igreja, que é instituir em seu meio o ministério da palavra e da administração dos sacramentos. E, na verdade, está se excluindo pessoas da comunhão e permanecendo com o pecado, se seguirmos o exemplo dos fariseus. O que contraria o ensino de Cristo, o ensino das Escrituras, que é pregar o Evangelho, mostrar e viver o amor de Deus ao pecador para que, pela ação do Espírito Santo, se liberte do pecado, do diabo e dos resultados que o pecado trouxe ao mundo, eliminando o ódio e guerra entre pessoas, pois a luta deve ser contra o pecado e não contra pessoas, acabando com julgamentos e comentários maldosos. Também, firmados no ensino de Cristo, o ciúme acaba, a falsa piedade acaba e se consegue conviver facilmente com pessoas que sofrem e precisam de ajuda, como também vibrar em alegria vendo a vitória das pessoas sobre as suas adversidades. Jesus nos lembra que choremos com os que choram e nos alegremos com os que se alegram, sendo sempre agradecidos a Deus. Nota-se na atualidade que os problemas de relacionamento entre as pessoas que formam a própria família de Deus aqui na terra aumentam em muito o fardo a ser carregado. Jesus, o Senhor da igreja, deve estar muito triste com isso. Todavia devemos estar atentos que Ele venceu o mundo, o diabo, o pecado, a morte, lembrando que nós devemos achegar-nos a Ele e Ele nos livrará do penoso fardo, dentre os tais, inclusive, a depressão, também a decepção. Reparemos a história que certa vez li na internet. Conta, um filho se dirige à mãe: "Mamãe, meu coração está doendo, passa a pomada." Preocupada, a mãe pergunta: "Seu coração, filho? Como assim? O que aconteceu?"
Não aconteceu nada, mamãe. Começou a doer do nada, mas está doendo muito. Passa a pomadinha. Não tem como passar pomada no coração, disse a mãe ao filho. O que você estava fazendo quando começou a doer? Mãe, eu estava conversando com uma menina lá no balanço da escolinha. Aí ela me contou que gostava do meu coleguinha, aquele meu amigo que vem sempre aqui em casa. Aí quando ele passou perto dela, ela levantou do balanço e foi atrás dele e me deixou sozinho. Aí o meu coração começou a doer. E está doendo até agora, mãe. A mãe, assustada, não sabia o que dizer ao filho, e então simplesmente o abraçou e sussurrou no ouvido dele: Filho, você conheceu o amor. O filho, meio sem entender, perguntou: o amor? Mas você sempre disse que o amor era uma coisa boa, então por que ele está machucando o meu coração? Amados, a historinha mostra como bem cedo na nossa vida podemos experimentar sentimentos como o amor e a decepção. Não são todos os que sabem valorizar o amor, responder o amor à altura. Quando esse amor se oferece para alguém e esse alguém não dá valor, o amor fica triste e volta para a sua casinha, que é o coração. E para o amor estar de novo no coração, deixa um machucado bem grande nele. E esse machucado que fica no coração se chama decepção. Jesus, decepcionado com o povo de Jerusalém, diz: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jesus, todavia, não os abandona, pois odiava ao pecado, mas amava o pecador. O profeta Jeremias, também decepcionado com as pessoas em sua volta que zombavam dele e não davam ouvidos às palavras que Deus lhe pedia para anunciar, e dentre eles ainda os seus amigos mais próximos, tem vontade de abandonar tudo, a própria fé em Deus. Todavia, é reerguido por Deus e diz: o Senhor Deus está comigo como um poderoso guerreiro. Ele entrega a causa a Deus e cumpre o propósito que Deus tinha para ele junto ao povo de Israel. Assim, Cristo também nos liberta do fardo, que envolve, inclusive, as decepções que eventualmente nos são causadas por pessoas próximas que não valorizam o amor expressado por elas. E quando Cristo nos liberta do fardo, Ele nos reergue e capacita para o propósito que Ele tem conosco, de excluir do nosso meio o pecado e não as pessoas. Ao invés de excluirmos pessoas de nossas relações, devemos incluir Cristo em nosso relacionamento, nas nossas relações interpessoais. E Ele afastará de nós todo o mal, inclusive nos livrará de pessoas que, irreverentes ao amor de Deus, querem
se manter presos ao pecado, decepcionando a nós e a Cristo, que só quer salvar. Vamos cantar agora. Do Senhor Jesus Cristo, nós nos aproximamos a Deus e podemos orar. Hoje, vamos orar a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.